Em uma noite chuvosa, um uniforme emprestado mudou o rumo de duas vidas. Um olhar equivocado desencadeou uma sequência de eventos inesperados. Entre luxo e humildade, nasceram revelações que ninguém poderia prever. O que começou como humilhação, terminou como algo que mudaria suas vidas para sempre. Antes de acompanhar essa emocionante história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas inspiradoras. A chuva caía impiedosamente sobre a pequena cidade de Cedro Azul, transformando suas ruas de paralelepípedos em córregos temporários que refletiam as luzes amareladas dos poucos postes ainda funcionando. Helena Mendonça puxou o casaco encharcado mais para junto do corpo, enquanto corria para se abrigar sob a marquise da antiga livraria Páginas ao Vento. Seus cabelos castanhos, normalmente arrumados em um coque disciplinado, agora estavam grudados no rosto, e ela suspirou, inconformada com a tempestade que havia estragado não apenas seu visual, mas possivelmente sua última chance de salvar o único bem que ainda lhe restava. Droga de chuva, resmungou, sacudindo as mãos molhadas. Logo hoje! Helena olhou para o relógio. 19h28. O encontro com Teodoro Albuquerque estava marcado para as 19h30 no Café Aroma, a apenas 2 quadras dali. Se aquele homem fosse tão pontual e rigoroso quanto diziam, ela já podia considerar a oportunidade perdida. O sobrenome Mendonça já não tinha o peso de outros tempos. Da fortuna construída por seu avô, o pioneiro Augusto Mendonça, fundador da maior indústria têxtil da região, restavam apenas dívidas, lembranças e a casa centenária. Na colina, herança que seu pai havia dilapidado em jogos e negócios fracassados, e que agora corria o risco de ir a leilão. Helena ajustou a alça da bolsa surrada e preparou-se para enfrentar a chuva novamente. Não havia tempo para vaidades. Precisava convencer Teodoro a comprar seu projeto para o antigo casarão. Não era apenas um negócio, era sua última esperança. No exato momento em que ela deu um passo para fora do abrigo temporário, um carro preto estacionou bruscamente à sua frente, espalhando água para todos os lados. A porta do passageiro se abriu, e uma voz masculina soou do interior do veículo. Está esperando encomenda do dilúvio ou aceita uma carona? Sob o guarda-chuva preto, surgiu um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um par de olhos verdes que a analisavam com curiosidade. Helena não precisava de apresentações formais para reconhecer Teodoro Albuquerque. Senhor Albuquerque? Helena perguntou, tentando inutilmente recompor a aparência. O próprio, ele respondeu com um sorriso contido. E você? Deve ser Helena Mendonça. Reconheceria os olhos âmbar dos Mendonça em qualquer lugar. Como sabia que eu estaria aqui? Não sabia. Estava a caminho do café quando a vi correndo para se abrigar. Coincidências existem, afinal. Ele estendeu o guarda-chuva em sua direção. Vamos, o café está nos aguardando. No pequeno e aconchegante Café Aroma, Helena segurava a xícara de chocolate quente entre as mãos frias, observando Teodoro folhear seu portfólio. O homem examinava cada página com atenção meticulosa, sem demonstrar qualquer reação. Aquele silêncio estava dilacerando seus nervos. Sua proposta para transformar a casa dos Mendonça em um hotel boutique é interessante. Ele finalmente comentou, fechando a pasta. Mas confesso que esperava algo mais ambicioso. Ambicioso? Helena engoliu em seco. O projeto preserva a arquitetura original enquanto moderniza as instalações. É exatamente o que Cedro Azul precisa para atrair turistas e... Não vim a Cedro Azul atrás de mais um hotelzinho de interior, senhorita Mendonça. Ele a interrompeu, recostando-se na cadeira. Vim porque ouvi histórias sobre a casa de sua família, histórias bastante peculiares. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não eram apenas as palavras dele que a incomodavam, mas o brilho estranho em seus olhos quando mencionou as histórias. Que tipo de histórias? Ela perguntou cautelosamente. Sobre o legado escondido de Augusto Mendonça. Teodoro baixou a voz. Sobre o que realmente sustentou a fortuna de sua família por tantos anos. Meu avô era um homem íntegro. Helena respondeu automaticamente, repetindo o que sempre ouvira desde criança.
Ele construiu seu império com trabalho, árduo e com os segredos guardados nas paredes daquela casa, Teodoro completou inclinando-se para a frente. Segredos que valem muito mais do que o imóvel em si. Helena sentiu o estômago revirar. Havia crescido ouvindo rumores sobre seu avô, mas sua mãe sempre fizera questão de protegê-la dessas histórias. Inveja de gente pequena, dizia. Mas não sei do que está falando. Sabe sim, Teodoro sorriu. Talvez não com detalhes, mas sente que há algo mais. É por isso que, apesar das dificuldades financeiras, nunca conseguiu se desfazer daquela casa, não é? Helena engoliu em seco. Como aquele homem podia saber tanto sobre ela? Sobre seus sentimentos em relação à casa? O que realmente quer, Sr. Albuquerque? Uma parceria, ele respondeu simplesmente. Quero restaurar a casa, não. Para transformá-la em hotel, mas para encontrar o que seu avô escondeu lá dentro. E se eu disser que não há nada escondido? Então eu responderia que está desperdiçando a maior oportunidade da sua vida. Teodoro retirou um envelope do bolso interno do paletó e deslizou-o pela mesa. Este é apenas o adiantamento. Se encontrarmos o que procuro, haverá muito mais. Helena olhou para o envelope com desconfiança, mas o abriu. Seu coração acelerou ao ver a quantidade de dinheiro ali dentro. Era mais do que suficiente para quitar todas as dívidas imediatas. Por que eu confiaria em você? Perguntou, ainda segurando o envelope. Porque, diferentemente dos outros interessados na casa, não estou fingindo que quero preservar o patrimônio histórico para depois demolir tudo e construir um condomínio. Estou sendo sincero sobre minhas intenções. Outros interessados? Helena franziu o senho. Você realmente não sabe o quanto sua propriedade é cobiçada, não é? Teodoro balançou a cabeça com um ar quase paternal. Rodrigo, Castro não mantém contato com você? O nome caiu como um raio sobre Helena. Rodrigo, seu ex-noivo, o homem que desapareceu de sua vida 3 anos atrás, sem explicações, levando consigo não apenas seu coração, mas também as últimas economias da família, supostamente investidas em um negócio que nunca existiu. Rodrigo está envolvido nisso? Ela perguntou, tentando controlar o tremor na voz. Envolvido? Teodoro soltou uma risada curta. Ele é praticamente o orquestrador. Por que acha que ele se aproximou de você em primeiro lugar? A revelação atingiu Helena como um tapa. Todas aquelas declarações de amor, os planos para o futuro, o interesse súbito pela história de sua família, tudo havia sido calculado? Não acredito em você, ela disse, mas sua voz traía a dúvida que começava a corroê-la. Não precisa acreditar agora. Teodoro levantou-se, colocando algumas notas sobre a mesa para pagar a conta. Amanhã, às 10 horas, estarei na entrada da sua propriedade. Se decidir que quer saber a verdade sobre seu avô e sobre Rodrigo, esteja lá para me receber. Ele se inclinou, com os olhos fixos nos dela. E Helena? Não comente sobre nossa conversa com ninguém. Há mais pessoas interessadas nos segredos dos Mendonça do que você imagina. Sem esperar resposta, Teodoro se afastou, deixando-a sozinha com o envelope e um turbilhão de dúvidas. Ao chegar, em casa, Helena sentiu o peso familiar da propriedade centenária envolvê-la. Os corredores longos, o assoalho que rangia, as paredes grossas que testemunharam gerações da família Mendonça. Ela havia crescido ali, correndo pelos jardins, agora mal cuidados, explorando cômodos que pareciam infinitos aos olhos de uma criança. A casa era seu refúgio e sua prisão. Acendeu as luzes da sala principal, observando os móveis cobertos por lençóis brancos, fantasmas silenciosos de uma época de opulência. No centro, o retrato imponente de Augusto Mendonça ainda dominava. O ambiente, seus olhos âmbar, os mesmos de Helena, seguindo cada movimento. "O que você escondeu aqui, vovô?" murmurou para o retrato, sentindo-se tola por esperar uma resposta. O telefone tocou, quebrando o silêncio e fazendo Helena pular de susto. Era quase meia-noite. Quem ligaria àquela hora? "Alô?" atendeu, hesitante. "Não confie." "No Albuquerque", disse uma voz feminina do outro lado, urgente e baixa. "Ele não quer apenas o que está escondido na casa, ele quer você." "Quem é?"
Helena perguntou, sentindo o coração acelerar. Uma amiga. Amanhã, antes de encontrá-lo, vá ao porão. Procure atrás da estante de vinhos. Há uma caixa com o diário do seu avô. Leia-o antes de tomar qualquer decisão. Como você sabe sobre... O telefone ficou mudo. Helena tentou retornar a ligação, mas uma mensagem informava que o número não existia. Inquieta demais para dormir, Helena decidiu seguir o conselho da misteriosa interlocutora. Com uma lanterna na mão, desceu as escadas estreitas que levavam ao porão. O ar era úmido e frio, carregado com o cheiro de terra e tempos passados. A luz fraca da lanterna dançava pelas paredes de pedra, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. A estante de vinhos estava no fundo, coberta por uma camada grossa de poeira. Helena começou a examinar a estrutura, procurando algum compartimento secreto ou mecanismo oculto. Depois de quase desistir, notou que uma das tábuas da parede atrás da estante estava levemente desalinhada. Empurrou a estante com esforço e, ao pressionar a tábua, uma pequena porta se revelou. Dentro, uma caixa de madeira entalhada com as iniciais AM, Augusto Mendonça. Com mãos trêmulas, Helena abriu a caixa. No interior, entre alguns documentos amarelados, estava um livro de capa de couro, o diário mencionado pela mulher ao telefone. Ao lado, havia um envelope lacrado com seu nome escrito na caligrafia elegante que ela reconheceu ser de sua mãe. Helena sentou-se no chão empoeirado, apoiou a lanterna em uma prateleira próxima e abriu o envelope. Querida Helena, se está lendo esta carta, é porque chegou o momento que tanto temi. Os segredos que protegi durante toda a sua vida finalmente a alcançaram. O que você descobrirá no diário de seu avô mudará tudo o que pensou saber sobre nossa família. Augusto não era o homem que todos pensavam conhecer. Sua fortuna não veio apenas das fábricas têxteis. As paredes da nossa casa guardam o verdadeiro legado dos Mendonça. Há muito tempo, seu avô encontrou algo de valor inestimável nas terras onde nossa casa foi construída. Algo que muitos procuraram, mas apenas ele encontrou. Algo que, nas mãos erradas, poderia trazer consequências devastadoras. Helena, confie apenas em seu coração. E lembre-se, a verdadeira chave não é feita de metal. Com todo o meu amor, sua mãe. Helena sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Sua mãe havia falecido há 5 anos, vítima de uma doença repentina, sem nunca mencionar nada sobre segredos familiares. Por que guardar tais revelações para uma carta póstuma? Com o coração pesado, ela abriu o diário de Augusto Mendonça. As primeiras páginas continham registros mundanos sobre a construção da casa e o início dos negócios da família. Mas, à medida que avançava na leitura, as anotações se tornavam mais cifradas, com referências a o achado e a fonte. Um trecho em particular chamou sua atenção. 12 de maio de 1932. Finalmente compreendi o verdadeiro valor do que encontramos sob a pedra lunar. Não é apenas um tesouro material, mas a chave para algo muito maior. Os estrangeiros ofereceram uma fortuna, mas recusei. Algumas descobertas não têm preço. Construí esta casa não apenas como lar para minha família, mas como guardião eterno do segredo. As paredes sabem. O labirinto está completo. Apenas alguém com o sangue dos Mendonça poderá decifrá-lo quando chegar o momento. As páginas seguintes continham desenhos intrincados, semelhantes a mapas, com anotações em uma linguagem que Helena não reconhecia. Na última página do diário, uma frase solitária e inquietante. Para encontrar o início, siga os olhos âmbar quando a luz da manhã tocar o vidro. Helena fechou o diário, sua mente fervilhando de perguntas. O que seu avô havia encontrado? Quem eram os estrangeiros mencionados? E como tudo isso se conectava a Rodrigo e Teodoro Albuquerque? Uma coisa era certa, a casa dos Mendonça guardava muito mais do que lembranças familiares. E agora, Helena precisava decidir em quem confiar, se é que havia alguém digno de confiança naquela história. Enquanto subia as escadas de volta ao andar principal, Helena não percebeu a silhueta que a observava pela janela do porão, nem ouviu o clique discreto de uma câmera registrando cada um de seus movimentos. Naquela noite, sob o teto da antiga mansão dos Mendonça,
O jogo pelo misterioso legado de Augusto estava apenas começando. E Helena, sem saber, já era a peça central de uma partida cujas regras ela ainda não compreendia. O relógio da sala badalou uma vez, marcando 1h da manhã. Helena olhou para o diário em suas mãos e depois para o retrato de seu avô. Os olhos âmbar na pintura pareciam mais vivos do que nunca, como se quisessem lhe dizer algo. Para encontrar o início, siga os olhos âmbar quando a luz da manhã tocar o vidro. Helena sussurrou as palavras enigmáticas, enquanto uma nova determinação crescia dentro dela. Antes que o sol nascesse, antes que Teodoro Albuquerque chegasse com suas perguntas e ofertas tentadoras, ela precisava descobrir por conta própria o que aquelas paredes escondiam há tanto tempo. O amanhecer chegou com uma lentidão angustiante. Helena não havia conseguido dormir, seus pensamentos oscilando entre as revelações do diário, as palavras enigmáticas de sua mãe e a iminente chegada de Teodoro Albuquerque. Sentada na poltrona de veludo vermelho da biblioteca, observava os primeiros raios de sol penetrarem pelas frestas das cortinas empoeiradas, formando faixas douradas no assoalho. Siga os olhos âmbar quando a luz da manhã tocar o vidro. A frase do diário ecoava em sua mente como um mantra. Os olhos âmbar, a marca registrada dos Mendonça. Helena levantou-se de um salto. Não podia ser coincidência. Caminhou até o retrato de seu avô na sala principal, estudando-o atentamente. A pintura a óleo mostrava Augusto Mendonça em sua plenitude, sentado em uma poltrona semelhante à da biblioteca, com uma paisagem ao fundo que Helena reconheceu como sendo os jardins da própria mansão. "O que você está tentando me dizer, vovô?" murmurou, examinando cada detalhe do quadro. Foi então que notou algo peculiar. O ângulo do olhar de Augusto na pintura não estava voltado para a frente, como era comum nos retratos formais, mas levemente desviado para a direita, como se observasse algo específico. Helena seguiu a direção do olhar e percebeu que ele apontava para o grande espelho veneziano na parede oposta. O espelho era uma relíquia familiar, emoldurado em prata trabalhada com detalhes de folhagens e pequenas pedras âmbar incrustadas, outra referência aos olhos característicos dos Mendonça. Helena aproximou-se do objeto, sentindo o coração acelerar. À medida que o sol subia no horizonte, a luz matinal finalmente alcançou o espelho, refletindo-se nas pedras âmbar e criando pequenos pontos, luminosos que dançavam pelo cômodo. Por um instante, Helena ficou hipnotizada pelo fenômeno. Então percebeu que os reflexos não eram aleatórios, formavam um padrão na parede adjacente. Seguindo os pontos de luz, ela foi conduzida a um painel de madeira aparentemente comum. Pressionou-o gentilmente e, para sua surpresa, o painel cedeu, revelando um pequeno compartimento. Dentro havia uma caixa de metal, ornamentada com os mesmos motivos do espelho. Helena a retirou com cuidado e abriu-a. No interior, encontrou uma chave antiga e um pergaminho amarelado. Desenrolando o papel com delicadeza, deparou-se com um mapa da casa, diferente de qualquer planta que já tivesse visto. Vários pontos estavam marcados com símbolos estranhos, e linhas conectavam determinados cômodos, de maneiras que não faziam sentido na estrutura real da mansão. "O labirinto", sussurrou Helena, lembrando-se da menção no diário. "A casa é um labirinto." O som de pneus sobre o cascalho da entrada interrompeu seus pensamentos. Helena dobrou rapidamente o mapa, guardou-o junto com a chave no bolso do casaco e recolocou o painel no lugar. Pela janela, viu o carro preto de Teodoro Albuquerque atravessando os portões da propriedade. Era cedo demais, apenas 8h30, quase 2 horas antes do horário combinado. Helena respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Precisava ganhar tempo, descobrir mais sobre as intenções de Teodoro, sem revelar o que acabara de encontrar. Guardou o diário de seu avô em um esconderijo improvisado atrás de uma estante de livros na biblioteca e dirigiu-se à entrada principal, ajustando as roupas amassadas pela noite em claro. Teodoro Albuquerque não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher elegante de cabelos grisalhos presos em um coque impecável examinava a fachada da mansão com olhos críticos. Helena reconheceu imediatamente Vitória Campos,
a historiadora mais respeitada da região, especialista em patrimônios históricos e autora de diversos livros sobre as famílias tradicionais de Cedro Azul, incluindo os Mendonça. Senhorita, a Mendonça, perdoe-me pelo adiantamento. Teodoro cumprimentou-a com um sorriso calculado. Espero não ter interrompido seu café da manhã. Na verdade, interrompeu. Helena respondeu secamente, lançando um olhar inquisitivo para a historiadora. Doutora Campos, que surpresa tê-la aqui. O prazer é meu, querida. Vitória sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. Quando Teodoro mencionou seu projeto para a casa dos Mendonça, fiz questão de oferecer minha consultoria. Esta propriedade tem um valor histórico inestimável. Não sabia que vocês se conheciam, Helena comentou, mantendo o tom casual, enquanto tentava decifrar a dinâmica entre os dois. O mundo dos investimentos e da preservação histórica se cruzam mais frequentemente do que se imagina, Teodoro explicou, gesticulando em direção à casa. Vitória tem sido uma conselheira valiosa em vários de meus projetos. Interessante, Helena murmurou. Bem, já que estão aqui, podemos conversar na varanda. A casa está um pouco desorganizada para receber visitas. Oh, não se preocupe com isso. Vitória interveio, dando um passo à frente. Na verdade, estamos ansiosos para ver o interior, especialmente a biblioteca e a sala de música. Tenho entendido que essas eram as áreas favoritas de seu avô. O desconforto de Helena aumentou. Como Vitória sabia sobre as preferências de seu avô? Aquela informação não constava em nenhum dos livros publicados pela historiadora. A casa precisa de reparos consideráveis antes de qualquer visita oficial. Helena insistiu, bloqueando sutilmente a entrada. Além disso, acredito que tínhamos combinado às 10 horas, Sr. Albuquerque. Tempo é dinheiro, minha cara. Teodoro respondeu com um sorriso que não escondia sua impaciência. E falando em dinheiro, trouxe um contrato preliminar para nossa parceria. Pensei que poderíamos discuti-lo enquanto Vitória faz uma avaliação inicial da propriedade. Helena sentiu-se acuada, a chegada antecipada, a presença inesperada de Vitória. A pressa em formalizar um acordo, tudo indicava que Teodoro sabia mais do que demonstrava. Ele não estava ali apenas por curiosidade histórica ou oportunidade de negócio. Havia uma urgência em seus movimentos que a alarmava. Sinto muito, mas preciso de mais tempo para considerar sua proposta, Helena declarou, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Sugiro que voltemos ao plano original. Encontramo-nos às 10 horas, como combinado, e então poderemos discutir os termos de uma possível parceria. O sorriso de Teodoro desapareceu, substituído por uma expressão que misturava surpresa e irritação. Claramente ele não estava acostumado a ter seus planos contrariados. Helena, entendo sua hesitação, mas... Teodoro, por favor. Vitória interrompeu-o, colocando uma mão sobre seu braço. A senhorita Mendonça tem todo o direito de estabelecer os termos em sua própria propriedade. Voltaremos no horário combinado. O olhar que Vitória lançou a Helena não combinava com suas palavras conciliadoras. Havia algo calculista, quase predatório em sua expressão. Como quiser. Teodoro finalmente concordou, recuando um passo. Às 10 horas, então. Mas pense bem, Helena. Minha oferta tem prazo limitado. Enquanto observava o carro se afastar, Helena sabia que havia ganhado apenas uma pequena batalha. Tinha menos de 2 horas para descobrir mais sobre o labirinto mencionado no diário, e principalmente sobre as verdadeiras intenções de Teodoro Albuquerque e Vitória Campos. Assim que o carro desapareceu na curva do caminho, Helena correu para o telefone. Precisava de ajuda, alguém em quem pudesse confiar. Depois de breves momentos de hesitação, discou o número que havia evitado por tanto tempo. Antônio Vasconcelos falando, respondeu uma voz grave do outro lado da linha. Antônio, é Helena. Ela respirou fundo. Helena Mendonça. Sei que faz tempo, mas preciso da sua ajuda. É sobre a casa. Houve um momento de silêncio tão prolongado que Helena pensou que a ligação tinha caído. Estou indo para aí, Antônio finalmente respondeu. Não abra a porta para ninguém até eu chegar. A ligação se encerrou abruptamente, deixando Helena com uma sensação de alívio misturada à apreensão.
Antônio Vasconcelos havia sido o melhor amigo de seu pai e o advogado da família por décadas. Após o declínio financeiro dos Mendonça, ele se manteve afastado, um distanciamento que Helena sempre atribuiu ao desconforto de ver a família que antes representava o ápice da sociedade local reduzida a quase miséria. Agora, porém, ela se perguntava se havia mais nessa história. Se os segredos de seu avô eram tão valiosos quanto Teodoro insinuava, quantas outras pessoas sabiam sobre eles? E, mais importante, quem estava realmente do seu lado? Enquanto aguardava Antônio, Helena decidiu explorar mais o misterioso mapa. Retornando à biblioteca, retirou o pergaminho do bolso e estendeu-o sobre a grande mesa de carvalho. À luz clara da manhã, os detalhes eram ainda mais intrigantes. O que inicialmente parecia ser apenas um esquema da casa, revelava-se como algo muito mais complexo. Havia indicações de passagens que não existiam nas plantas oficiais, símbolos em locais específicos e, mais curioso, pequenos textos escritos em uma linguagem que Helena não conseguia decifrar. Um dos símbolos chamou sua atenção particular. Uma estrela de 5 pontas dentro de um círculo, posicionada exatamente onde ficava o piso central da sala de música. Helena nunca havia dado muita atenção àquele cômodo. Após a perda do piano de cauda, vendido para pagar dívidas, a sala permanecera praticamente abandonada. Movida pela curiosidade, ela dirigiu-se ao local. A sala de música ocupava a ala oeste da mansão, com janelas altas que proporcionavam uma visão privilegiada dos jardins agora descuidados. No centro do cômodo, um tapete persa cobria parte do assoalho. Helena o afastou, revelando um intrincado trabalho de marchetaria no piso, um padrão circular de madeiras diferentes que formava sutilmente o mesmo símbolo do mapa, a estrela de 5 pontas. Com o coração acelerado, ela ajoelhou-se e passou os dedos pelo contorno da estrela. Uma das pontas parecia ligeiramente elevada em relação às demais. Helena pressionou-a e, para sua surpresa, ouviu um clique metálico. O centro do círculo afundou alguns centímetros, revelando uma pequena cavidade onde repousava um objeto brilhante. Era um medalhão de prata, ornamentado com a mesma estrela de 5 pontas e pequenas pedras âmbar ao redor. Helena o pegou com cuidado, sentindo o peso surpreendente para seu tamanho. Ao virá-lo, descobriu uma inscrição na parte posterior. A chave não é feita de metal, mas de luz e sangue. As mesmas palavras da carta de sua mãe. A verdadeira chave não é feita de metal. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O quebra-cabeça começava a fazer sentido, embora ainda estivesse longe de compreender o quadro completo. O som de uma porta batendo no andar inferior a fez levantar-se bruscamente. Guardou o medalhão no bolso, recolocou o tapete em seu lugar e dirigiu-se cautelosamente para o hall de entrada. Pela janela lateral, reconheceu o carro de Antônio Vasconcelos. O advogado não havia mudado muito desde a última vez que Helena o vira há quase 2 anos. Os mesmos óculos de tartaruga, o cabelo grisalho sempre bem aparado, a postura impecável que refletia seus anos como oficial militar antes de ingressar na advocacia. O que surpreendeu Helena foi a expressão em seu rosto, uma mistura de preocupação e algo que ela só poderia descrever como medo. Você encontrou algo, não foi? Foram as primeiras palavras de Antônio, sem qualquer saudação prévia. Como você... Teodoro Albuquerque esteve aqui. Não era uma pergunta. E agora você está procurando respostas. Você sabia sobre os segredos da casa? Helena perguntou diretamente, cansada de meias-verdades. Antônio suspirou profundamente, parecendo envelhecer 10 anos em um instante. Seu pai me fez jurar que nunca contaria. Ele acreditava que quanto menos você soubesse, mais segura estaria. Segura de quê, exatamente? Helena cruzou os braços, sua voz misturando frustração e determinação. Albuquerque não é o primeiro a vir atrás do legado do meu avô. E aparentemente até meu ex-noivo estava envolvido nisso. Rodrigo Castro. Antônio praticamente cuspiu o nome. Aquele rapaz foi apenas um dos muitos que tentaram se aproximar da família ao longo dos anos. Seu pai conseguiu afastar a maioria deles até
Até ele perder tudo no jogo e nos negócios fracassados, Helena completou amargamente. Não foi bem assim, Helena. Antônio balançou a cabeça. Seu pai não perdeu a fortuna da família por incompetência ou vícios. Ele a gastou deliberadamente. O quê? Helena sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Por que ele faria isso? Para proteger o que realmente importava. Antônio olhou significativamente ao redor da casa. Esta mansão. O que ela esconde? Seu pai acreditava que se a família perdesse seu status e riqueza, eventualmente os interessados perderiam o interesse também. Uma estratégia arriscada que funcionou apenas parcialmente. E qual é esse grande segredo, afinal? Helena questionou, sua paciência se esgotando. O que meu avô encontrou que vale todo esse mistério? Todas essas pessoas dispostas a qualquer coisa para pôr as mãos nele? Antônio caminhou até a janela, observando o exterior como se verificasse se estavam sendo observados. Quando voltou a falar, sua voz era quase um sussurro. Seu avô, Augusto Mendonça, não construiu sua fortuna apenas com as fábricas têxteis. Isso foi uma fachada conveniente. O verdadeiro início de tudo foi o que ele descobriu durante a construção desta casa em 1932. Algo que mudou não apenas o destino da sua família, mas que poderia mudar o destino de muitos se caísse nas mãos erradas. E o que seria? As palavras de Helena foram interrompidas pelo som estridente da campainha. Antônio fez um gesto rápido para que ela permanecesse em silêncio e aproximou-se cautelosamente da porta. Através do vidro jateado, Helena vislumbrou a silhueta de uma mulher. "Algum problema?" perguntou em voz baixa. "Você não convidou mais ninguém, convidou?" Antônio respondeu com outra pergunta, sua mão instintivamente movendo-se para dentro do paletó. Helena balançou a cabeça, sentindo um calafrio de apreensão. O mistério que cercava a casa dos Mendonça parecia atrair pessoas como mariposas à luz, e ela não conseguia distinguir entre aliados e inimigos. Quem quer que estivesse à sua porta agora, trazia consigo mais uma peça do quebra-cabeça, ou representava mais uma ameaça ao frágil entendimento que Helena começava a formar sobre seu próprio legado. A campainha soou novamente, mais insistente desta vez, enquanto o relógio da sala marcava 9 horas. O tempo estava se esgotando. "Não abra", sussurrou Antônio, posicionando-se protetoramente entre Helena e a porta. "Pode ser uma armadilha." A campainha soou pela terceira vez, seguida por batidas firmes na madeira maciça. "Helena, sei que está aí dentro. Preciso falar com você urgentemente." A voz feminina do outro lado da porta fez Helena franzir o senho em reconhecimento. "É Luísa Prado", ela murmurou para Antônio, "a jornalista do Diário de Cedro Azul." "Mais um motivo para não abrir", Antônio respondeu secamente. "A última coisa de que precisamos é da imprensa farejando essa história." Helena hesitou. Luísa não era apenas uma jornalista qualquer. Haviam sido colegas na faculdade antes que os problemas financeiros forçassem Helena a abandonar o curso de arquitetura. Durante anos, Luísa tentara manter contato, mas Helena, envergonhada pela decadência de sua família, afastara-se gradualmente de todos os antigos amigos. "Helena, por favor." A voz de Luísa soou novamente, agora mais baixa e urgente. "É sobre Rodrigo. Ele está voltando para a cidade e não está sozinho." O nome do ex-noivo foi como um gatilho. Helena afastou Antônio e abriu a porta, revelando Luísa Prado em seu característico traje de trabalho. Calças sociais escuras, camisa branca e o inseparável blazer vermelho que havia se tornado sua marca registrada nas colunas sociais de Cedro Azul. "Você tem 2 minutos", Helena declarou friamente, impedindo a entrada da jornalista. "Precisamos conversar em particular", Luísa insistiu, lançando um olhar desconfiado para Antônio. "O que tenho a dizer não é para ouvidos alheios. Dr. Vasconcelos é advogado da família." Helena retrucou. "Qualquer coisa que precise me dizer pode ser dita na presença dele." Luísa mordeu o lábio inferior, claramente desconfortável, mas a urgência de sua missão pareceu superar suas reservas. "Rodrigo está voltando a Cedro Azul hoje à tarde."
acompanhado de investidores estrangeiros. Eles se hospedaram no grande hotel sob nomes falsos, mas tenho minhas fontes. Ela baixou a voz. Helena, eles estão falando sobre uma aquisição histórica que mudará o rumo da cidade. E mencionaram, especificamente, o nome Mendonça. Helena trocou um olhar significativo com Antônio, antes de finalmente abrir caminho para que Luísa entrasse. Enquanto fechava a porta, notou um carro escuro estacionado do outro lado da rua, quase oculto pela vegetação. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Estariam sendo observados? Como você descobriu isso? Antônio questionou assim. Que chegaram à biblioteca, o local mais reservado da casa. Sou jornalista, doutor. Luísa respondeu com um sorriso irônico. E uma boa jornalista protege suas fontes. Não estamos brincando aqui. Helena interveio, sua voz trêmula, traindo sua aparente calma. Se o que você diz é verdade, preciso saber exatamente o que está acontecendo. Luísa estudou o rosto da antiga amiga por um momento antes de ceder. Trabalho na recepção do grande hotel às noites para complementar minha renda no jornal. Ontem à noite recebi uma ligação de um homem com sotaque estrangeiro, reservando a suíte presidencial para um grupo que chegaria hoje. Ele mencionou o nome Consórcio Phoenix. Ela fez uma pausa dramática. O mesmo grupo para o qual Rodrigo começou a trabalhar depois que deixou o Cedro Azul. Consórcio Phoenix. Antônio empalideceu visivelmente, apoiando-se na mesa como se suas pernas tivessem enfraquecido. Você os conhece? Helena perguntou, alarmada com a reação do advogado. Seu pai os mencionou algumas vezes. Ele respondeu vagamente. Uma organização internacional poderosa e sem escrúpulos, especializada em adquirir propriedades históricas por toda a América Latina. Para a preservação? Perguntou Helena, embora já suspeitasse da resposta. Para a exploração, Antônio corrigiu. Eles não se interessam pelo valor arquitetônico ou cultural, mas pelo que pode estar escondido nessas propriedades. Tesouros, artefatos, históricos, qualquer coisa que possa ser vendida no mercado negro internacional. Como se sabe tanto sobre eles? Luísa perguntou, seu instinto jornalístico aguçado. Porque eles já tentaram comprar esta casa antes. Helena respondeu subitamente, recordando conversas que ouvira entre seu pai e Antônio anos atrás. Foi quando meu pai começou a vender os bens da família, não foi? Para tornar a propriedade menos atraente, fazer parecer que não havia nada de valor aqui. Antônio assentiu lentamente. Seu pai acreditava que se a família parecesse falida, o interesse pelo segredo diminuiria. Foi uma estratégia desesperada e claramente não funcionou. Helena concluiu amargamente. Primeiro Teodoro Albuquerque e agora o Consórcio Phoenix. O que quer que esteja escondido nesta casa, muita gente poderosa está disposta a qualquer coisa para obter. E o que exatamente está escondido aqui? Luísa não conseguiu conter a curiosidade jornalística. Helena hesitou. Poderia confiar em Luísa? A jornalista havia trazido informações valiosas, mas suas intenções permaneciam obscuras. Por outro lado, ela precisava de aliados e o tempo estava se esgotando. Não tenho certeza. Helena finalmente respondeu, decidindo revelar apenas parte da verdade. Aparentemente, meu avô encontrou algo de grande valor durante a construção desta casa. Algo que ele escondeu em um sistema de passagens secretas. Um labirinto, completou Antônio. Augusto Mendonça transformou a própria casa em um complexo sistema de proteção. De acordo com o que seu pai me contou, apenas alguém com sangue dos Mendonça poderia navegar com segurança por ele. Luísa arregalou os olhos claramente fascinada. Isso daria uma reportagem incrível. A mansão misteriosa de Cedro Azul, um tesouro escondido por décadas, disputado por organizações internacionais. Nem pense nisso, Helena cortou-a secamente. Se publicar qualquer coisa sobre isso, estará colocando nossas vidas em risco. O sorriso de Luísa desapareceu, substituído por uma expressão de preocupação genuína. Desculpe, deformação profissional. Ela suspirou, mas Helena precisa entender a gravidade da situação. Se o consórcio Phoenix está envolvido, não estamos falando apenas de negociações agressivas.
Essa gente é perigosa de verdade. E Rodrigo está trabalhando para eles, Helena completou, sentindo um aperto no peito ao pensar no homem que um dia a amara. Tudo faz sentido agora. O interesse súbito pela história da minha família, as perguntas sobre a casa, a insistência em conhecer cada cômodo. Ele estava mapeando o local, Antônio concluiu. Provavelmente já sabia sobre o segredo antes mesmo de conhecê-la. A dura realidade atingiu Helena como um golpe físico. Seu relacionamento inteiro havia sido uma farsa, uma elaborada operação de reconhecimento. Cada momento de intimidade, cada declaração de amor, tudo calculado para obter informações sobre o segredo dos Mendonça. Não temos muito tempo, ela declarou, forçando-se a engolir a dor e a raiva. Teodoro Albuquerque estará aqui em menos de 1 hora. E se o consórcio Phoenix realmente chegar hoje à tarde, precisamos encontrar o que eles estão procurando antes deles, completou Luísa, um brilho de determinação em seus olhos, e então decidir o que fazer com isso. Helena hesitou novamente, ponderando se deveria revelar as descobertas que fizera naquela manhã. Decidiu que não tinha escolha, precisava de ajuda para decifrar o mistério a tempo. Encontrei isso. Ela tirou o mapa e o medalhão do bolso, colocando-os sobre a mesa. E também o diário do meu avô. Antônio examinou os objetos com admiração reverente, como se estivesse diante de relíquias sagradas. Então é verdade, murmurou. Seu pai sempre disse que Augusto deixou pistas para seus descendentes. Luísa inclinou-se sobre o mapa, seus olhos jornalísticos captando detalhes que os outros poderiam ter perdido. Estes símbolos não são aleatórios. Parecem formar uma espécie de narrativa. Ela apontou para uma sequência de marcações, como se indicassem uma ordem específica a ser seguida. A chave não é feita de metal, mas de luz e sangue. Helena recitou, girando o medalhão entre os dedos. Tanto minha mãe quanto meu avô mencionaram isso. Os olhos âmbar, Antônio exclamou subitamente. É claro, o traço mais distintivo dos Mendonça, a luz através do âmbar e o sangue da família. O medalhão tem pedras âmbar, incrustadas, observou Helena examinando o objeto com nova atenção. Se a luz passar através delas, precisamos de sol direto, Luísa concluiu, olhando para o relógio. São quase 9h30. Temos que descobrir isso antes que Albuquerque chegue. Helena guiou-os até a sala de música, onde a luz da manhã entrava abundantemente pelas janelas altas. Posicionou-se no centro do cômodo, exatamente sobre o símbolo da estrela que o tapete agora cobria novamente. Aqui, ela disse, erguendo o medalhão contra a luz que entrava pela janela. O efeito foi imediato e espetacular. As pedras âmbar refrataram a luz solar, projetando um padrão complexo nas paredes da sala. Pontos luminosos dançavam pelo ambiente, eventualmente convergindo em um local específico, um painel decorativo na parede leste. Ali! Luísa apontou excitada. Helena aproximou-se do painel, que mostrava uma cena pastoral típica do interior de Minas Gerais. Ao examinar mais de perto, notou que os olhos do pastor central na gravura eram feitos de pequenas pedras âmbar, similares às do medalhão. Olhos âmbar, murmurou, pressionando gentilmente a figura. Com um suave clique mecânico, o painel deslizou para o lado, revelando uma passagem estreita e escura. O início do labirinto, Antônio sussurrou, uma mistura de admiração e apreensão em sua voz. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Após anos vivendo naquela casa, descobria que seus segredos eram muito mais profundos do que jamais imaginara. Quantas outras passagens ocultas existiriam por trás das paredes familiares? O que mais seu avô escondera nas entranhas da mansão? Precisamos de lanternas, declarou, assumindo naturalmente a liderança. Enquanto Antônio buscava lanternas no armário de ferramentas, Luísa estudava o mapa com intensidade. Helena, olhe isso, chamou a jornalista. Se estou interpretando corretamente, este não é apenas um mapa da casa, mas um guia para o labirinto. Cada símbolo parece indicar um tipo específico de desafio ou mecanismo. Desafios? Helena franziu o senho. Seu avô não
Construiu apenas passagens secretas, Luísa explicou, seu entusiasmo crescendo. Ele criou um sistema de proteção elaborado, algo que só alguém com conhecimento da família poderia navegar com segurança. Como um teste de legitimidade, concluiu Helena, recordando trechos do diário, para garantir que apenas um verdadeiro Mendonça pudesse alcançar o que ele escondeu. Antônio retornou com 3 lanternas e uma expressão grave. Temos um problema. Há um carro estacionado na entrada. Teodoro Albuquerque chegou mais cedo. Droga! Helena consultou o relógio. Ainda faltavam 20 minutos para o horário combinado. Ele está jogando sujo. Provavelmente percebeu que estamos nos movimentando, Antônio analisou. Precisamos dividir forças. Alguém tem que distraí-lo enquanto investigamos a passagem. Eu faço isso, ofereceu-se Luísa, ajustando seu blazer vermelho. Sou jornalista, inventar histórias é minha especialidade. Tem certeza? Helena hesitou. Não sabemos quão perigoso ele pode ser. Estarei na casa, com vocês por perto, Luísa garantiu. Além disso, se ele me vir aqui, terá que ser cauteloso. Uma jornalista desaparecida chamaria muita atenção. O plano rapidamente tomou forma. Luísa receberia Teodoro e o manteria ocupado, na sala principal, fingindo estar fazendo uma reportagem sobre mansões históricas da região. Enquanto isso, Helena e Antônio explorariam a passagem secreta, seguindo as orientações do mapa. 1 hora, determinou Helena. Se não voltarmos em 1 hora, saia da casa e chame a polícia. Luísa assentiu, seu rosto normalmente alegre, agora sério e determinado. Tenham cuidado. E Helena? Ela hesitou brevemente. Desculpe por ter me afastado quando... Sua família passou por dificuldades. Fui uma amiga terrível. Agora não é hora para isso, Helena respondeu, mas seu tom suavizou-se. Podemos acertar nossas contas depois que resolvermos esse mistério. A campainha soou, ecoando pela casa como um aviso sombrio. Luísa respirou fundo, ajustou mais uma vez seu blazer e seguiu para receber o visitante indesejado. Helena e Antônio, por sua vez, acenderam as lanternas e adentraram a passagem escura, fechando o painel atrás de si. O corredor era estreito, com paredes de pedra úmida e um teto baixo que forçava Antônio a caminhar ligeiramente curvado. O ar era frio e estagnado, com um leve odor de mofo e antiguidade. Suas lanternas projetavam sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria no ambiente claustrofóbico. Como meu avô construiu tudo isso sem que ninguém percebesse, Helena murmurou, tocando as paredes de pedra meticulosamente assentadas. Augusto era conhecido por trazer trabalhadores estrangeiros. Antônio explicou, enquanto avançavam cautelosamente. Pessoas sem conexões locais que não falavam português. Depois que a obra principal terminou, correram rumores de que ele manteve alguns deles por anos, trabalhando em projetos secretos dentro da propriedade. E ninguém achou isso. Estranho, naquela época o poder dos Mendonça era absoluto em Cedro Azul. Antônio respondeu. Ninguém questionava suas excentricidades. O corredor fazia uma curva fechada à direita, e logo se depararam com uma bifurcação. 3 caminhos idênticos se abriam à sua frente, sem qualquer indicação de qual deveriam seguir. O mapa, Helena murmurou, desdobrando-o cuidadosamente. Sob a luz da lanterna, estudou os símbolos. Aqui. Este símbolo de 3 linhas deve representar esta bifurcação, e a linha central está marcada com um pequeno âmbar. O caminho do meio, então, concluiu Antônio. Helena hesitou, reexaminando o mapa. Não, seria óbvio demais. Meu avô não facilitaria tanto. Ela ergueu o medalhão, deixando que a luz da lanterna atravessasse as pedras âmbar. Um padrão surgiu na parede adjacente ao corredor da esquerda. Uma pequena estrela, quase imperceptível, entalhada na pedra. Por aqui. À medida que avançavam pelo labirinto, Helena sentia uma estranha familiaridade crescer dentro dela, como se seu corpo reconhecesse o caminho, mesmo que sua mente consciente não o conhecesse. O sangue dos Mendonça parecia ressoar com as pedras ancestrais, guiando seus passos através dos enigmas projetados por seu avô. Após vários minutos de caminhada, chegaram a uma pequena câmara circular.
No centro, um pedestal de pedra sustentava uma bacia rasa, vazia. Nas paredes ao redor, entalhes intrincados formavam uma narrativa visual. Cenas da fundação de Cedro Azul, a chegada dos primeiros Mendonça à região, a construção das fábricas e, finalmente, a mansão sendo erguida. É uma história em pedra, murmurou Helena, maravilhada. Mas qual é o próximo passo? Antônio questionou, examinando a sala em busca de outra passagem. Helena consultou o mapa novamente. A câmara estava claramente marcada, com um símbolo que lembrava uma gota. A chave não é feita de metal, mas de luz e sangue. Ela recitou novamente. Olhou para a bacia vazia no pedestal e compreendeu. Sangue. Antes que Antônio pudesse protestar, ela retirou um pequeno canivete de bolso que sempre carregava, herança de seu pai. Com uma determinação calma, fez um pequeno corte na ponta do dedo indicador, permitindo que algumas gotas de sangue caíssem na bacia. Por um momento, nada aconteceu. Então, como se reagisse ao contato com o sangue dos Mendonça, a bacia começou a emitir um suave brilho âmbar. O líquido vermelho expandiu-se, transformando-se em um padrão complexo que lembrava um mapa celeste. Um ruído mecânico preencheu a câmara e uma seção da parede deslizou para o lado, revelando uma nova passagem. Impressionante, Antônio murmurou, claramente perturbado pela demonstração de engenhosidade de Augusto Mendonça. Seu avô era um gênio, ou um louco, Helena respondeu, vendando rapidamente o dedo com um lenço. Que tipo de homem transforma a própria casa em um labirinto protegido por sangue? O tipo que tem algo extraordinário para proteger, Antônio respondeu, sombriamente. Eles prosseguiram pela nova passagem, descendo por uma escada em espiral que parecia mergulhar nas profundezas da terra. Helena calculou que já deviam estar bem abaixo do nível da casa principal, talvez até mesmo sob os jardins. A escada terminava em outra câmara, muito maior que a primeira. Esta, porém, não estava vazia. No centro, sobre um pedestal de mármore, repousava um objeto coberto por um pano de veludo desbotado pelo tempo. Helena sentiu seu coração acelerar. Finalmente, estavam diante do segredo que seu avô protegera tão zelosamente, o tesouro que tantos buscavam. Com mãos trêmulas, ela se aproximou do pedestal. Antes de tocar o objeto coberto, notou uma inscrição na base de mármore. Ao meu sangue confio o destino do mundo. Que a sabedoria guie suas escolhas. Helena respirou fundo e removeu o veludo, revelando o que estava escondido há tantas décadas. Antônio ofegou, recuando um passo involuntariamente. Meu Deus, ele murmurou. Então os rumores eram verdadeiros. Helena permaneceu em silêncio, contemplando a descoberta com uma mistura de fascínio e terror. Agora compreendia por que tantos estavam dispostos a qualquer coisa para encontrar o segredo dos Mendonça. E compreendia também por que seu avô havia criado um labirinto tão elaborado para protegê-lo. Pois o que repousava sobre o pedestal não era um tesouro convencional de ouro ou joias, era algo infinitamente mais valioso e perigoso. Ruído distante interrompeu seus pensamentos. Sons de luta, abafados pela distância e pelas grossas paredes de pedra, mas inconfundíveis. Luísa, Helena murmurou, subitamente alarmada. Algo está acontecendo lá em cima. Precisamos voltar, Antônio declarou, já se dirigindo à escada. Espere. Helena olhou novamente para o objeto no pedestal. Não podemos deixá-lo aqui. É isso que eles querem. Rapidamente, ela cobriu novamente o objeto com o veludo e o tomou em suas mãos. Era surpreendentemente leve para algo que carregava tanto peso histórico. Tem certeza disso? Antônio questionou, seu rosto pálido de preocupação. Seu avô o manteve escondido por uma razão. E agora é minha responsabilidade, Helena respondeu com firmeza. Não deixarei que caia nas mãos erradas. Com o precioso fardo seguro contra o peito, Helena seguiu Antônio de volta pelo labirinto, guiada pelo mapa e pelo medalhão. Os sons de confronto tornavam-se mais claros à medida que se aproximavam. Da saída. O que terá acontecido com Luísa? Teodoro teria descoberto seu plano?
Ou seria algo pior? Talvez o consórcio Phoenix houvesse chegado mais cedo do que o esperado. Helena apressou o passo, sentindo que o tempo estava se esgotando rapidamente. O verdadeiro jogo estava apenas começando, e agora ela carregava nos braços o prêmio que todos desejavam. Um prêmio que poderia mudar o curso da história, se as palavras de seu avô estivessem corretas. À medida que se aproximavam do painel que dava acesso à sala de música, a urgência de Helena crescia. O objeto em seus braços parecia pulsar, com vida própria, como se respondesse à sua ansiedade. Quaisquer que fossem os desafios que a aguardavam do outro lado daquela parede, uma coisa era certa: após esta manhã, sua vida nunca mais seria a mesma. Helena e Antônio pararam diante do painel que os separava da sala de música, ouvindo com atenção. Os sons de confronto haviam cessado, substituídos por um silêncio ainda mais perturbador. Helena apertou contra o peito o objeto envolto em veludo, sentindo seu coração martelar contra as costelas. Pode ser uma armadilha, sussurrou Antônio, posicionando-se protetoramente à frente dela. Deixe-me verificar primeiro. Não. Helena o deteve com firmeza. Esta é minha casa e minha responsabilidade. Iremos juntos. Com cuidado, ela pressionou o mecanismo de abertura. O painel deslizou silenciosamente, revelando a sala de música aparentemente vazia. Cautelosamente, emergiram da passagem secreta, seus olhos percorrendo cada canto do aposento à procura de sinais de perigo. «Luísa!» chamou Helena em voz baixa, mas não obteve resposta. Antônio caminhou até a porta, entreabriu-a e espiou o corredor. Não vejo ninguém, mas ouço vozes vindas da biblioteca. Helena assentiu, tomando uma decisão rápida. Moveu-se até um armário antigo no canto da sala. Abriu-o e, com delicadeza, depositou o objeto coberto em seu interior, entre partituras amareladas e instrumentos musicais há muito silenciados. Precisamos descobrir o que aconteceu com Luísa, declarou fechando o armário. E quem mais está na casa? Movendo-se como sombras, eles percorreram o corredor em direção à biblioteca. À medida que se aproximavam, as vozes tornavam-se mais claras, e uma delas enviou um arrepio pela espinha de Helena. Rodrigo, ela murmurou, reconhecendo instantaneamente o timbre grave que um dia lhe sussurrara palavras de amor. Antônio fez um gesto para que ela permanecesse abaixada. Juntos aproximaram-se da porta entreaberta da biblioteca, posicionando-se de modo a observar o interior sem serem vistos. A cena que se desenrolava era perturbadora. Luísa estava sentada em uma cadeira, com as mãos amarradas às costas e um corte no lábio que indicava resistência. À sua frente, Teodoro Albuquerque caminhava nervosamente de um lado para outro, gesticulando enquanto falava, e recostado contra a escrivaninha, com um ar de casual arrogância que Helena conhecia tão bem, estava Rodrigo Castro. 3 anos não haviam mudado muito sua aparência. O mesmo rosto anguloso e atraente, os olhos escuros penetrantes, o sorriso que alternava entre charme e crueldade. Vestia um terno impecavelmente cortado, e um relógio obviamente caro brilhava em seu pulso, evidências do sucesso financeiro que alcançara após abandonar Helena e Cedro Azul. Desperdiçando tempo precioso, Teodoro dizia, sua voz tensa. O consórcio estará aqui em algumas horas, e precisamos encontrar o artefato antes disso. Relaxe, Albuquerque, Rodrigo respondeu com aquela confiança irritante que Helena lembrava bem. Helena está em algum lugar da casa, provavelmente escondida naquelas passagens secretas que o velho Augusto construiu. Eventualmente ela terá que sair. E se ela já encontrou o que estamos procurando? Questionou Teodoro, passando a mão pelos cabelos grisalhos em um gesto de frustração. Você disse que ela não sabia sobre os segredos da casa, mas claramente estava errado. Aquela mulher, apontou para Luísa, não estava aqui por acaso. Helena sempre foi mais esperta do que aparentava, Rodrigo comentou com um sorriso nostálgico que fez o sangue de Helena ferver. Foi um dos motivos pelos quais me aproximei dela. Sabia que eventualmente descobriria o legado do avô. Vocês estão perdendo tempo. Luísa interveio desafiadora apesar da situação.
Helena já não está mais na casa. Assim que percebemos suas verdadeiras intenções, Sr. Albuquerque, ela escapou pelos fundos com o que quer que estivessem procurando. A mentira era audaciosa, e Helena sentiu uma onda de gratidão pela amiga. Mesmo capturada, Luísa continuava tentando protegê-la. Você é uma péssima mentirosa, senhorita Prado, Teodoro respondeu friamente. O sistema de segurança que instalei discretamente ontem monitora todas as entradas e saídas. Ninguém deixou esta propriedade nas últimas horas. Sistema de segurança? Rodrigo franziu o senho. Não mencionou isso antes. Um breve silêncio tenso se estabeleceu entre os dois homens, e Helena percebeu com interesse crescente que a parceria deles estava longe de ser harmoniosa. Há muitas coisas que não mencionei, Teodoro retrucou secamente. Assim como você, aparentemente, omitiu detalhes importantes sobre o conhecimento de Helena a respeito do labirinto. Rodrigo deu de ombros, indiferente à acusação. Negócios são negócios, Albuquerque. No final, o que importa é quem entrega o artefato ao consórcio. E quem recebe a recompensa de 20 milhões de euros, completou Teodoro com um sorriso artificial. Não se esqueça dessa parte. 20 milhões? Luísa não conseguiu disfarçar a surpresa. Que tipo de artefato vale tudo isso? Rodrigo trocou um olhar significativo com Teodoro antes de responder. O tipo que muda o curso da história, querida jornalista. O tipo que nações iriam à guerra para possuir. Helena sentiu Antônio enrijecer ao seu lado. O advogado pegou um pedaço de papel do bolso e escreveu apressadamente. Precisamos de ajuda profissional. Vou buscar reforços. Mantenha-se escondida. Antes que ela pudesse protestar, ele se afastou silenciosamente, dirigindo-se para os fundos da casa. Helena permaneceu agachada junto à porta, dividida entre seguir Antônio e tentar ajudar Luísa. A decisão foi tomada por ela quando uma quarta pessoa entrou na biblioteca pela porta que dava para o jardim. Uma mulher elegante de cabelos grisalhos que ela reconheceu imediatamente. Vitória Campos, sussurrou para si mesma, observando a historiadora entrar com a autoconfiança de quem conhece bem o ambiente. Albuquerque, temos problemas, anunciou Vitória sem preâmbulos. A equipe do consórcio chegou mais cedo. Estão hospedados no grande hotel e vêm para cá agora mesmo. Mudança de planos. Teodoro empalideceu visivelmente. Isso é impossível. A reunião estava marcada para as 17 horas. Aparentemente, eles não confiam em você. Vitória respondeu com um sorriso irônico. Algo relacionado a uma tentativa anterior de negociar independentemente com os proprietários de outra relíquia na Argentina? Malditos, Teodoro murmurou, antes de se recompor. Quanto tempo temos? 30 minutos, no máximo. Vitória olhou para Luísa com curiosidade. Quem é essa? Uma complicação, respondeu Rodrigo, aproximando-se da historiadora com familiaridade excessiva. Mas nada com que não possamos lidar, não é mesmo, Vitória? O sorriso que trocaram enviou outro arrepio pela espinha de Helena. O nível de traição continuava se expandindo. Não apenas Rodrigo, mas também Vitória Campos, a respeitada historiadora em quem toda Cedro Azul confiava para preservar o patrimônio histórico da região. Precisamos encontrar Helena agora, declarou Teodoro seu tom urgente. Se o consórcio chegar e não tivermos o artefato, não completaremos o acordo, concluiu Vitória secamente. E todos sabemos o que acontece com aqueles que desapontam o consórcio Fênix. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, quebrado apenas pelo som distante de um trovão. Uma tempestade se aproximava, tanto literal quanto figurativamente. Helena recuou lentamente, seu coração acelerado. Precisava de um plano. Com Antônio em busca de ajuda e Luísa, refém, estava sozinha. E agora, além de Teodoro e Rodrigo, tinha também Vitória para enfrentar, e o misterioso consórcio Fênix a caminho. Enquanto considerava suas opções, um novo pensamento a atingiu. Talvez pudesse usar a rivalidade entre Teodoro e Rodrigo a seu favor. Claramente nenhum deles confiava completamente no outro, e ambos pareciam dispostos a trair o parceiro pela recompensa prometida. Com cuidado, Helena afastou-se da biblioteca e dirigiu-se à sala de música. Seu plano começava a tomar forma, um plano arriscado,
mas possivelmente a única chance de salvar Luísa e proteger o legado de seu avô. Ao entrar na sala de música, no entanto, Helena teve uma surpresa desagradável. O armário onde havia escondido o artefato estava aberto e o objeto desaparecera. Um leve perfume de jasmim pairava no ar, um perfume que ela não reconhecia. Havia mais alguém na casa, alguém que conhecia os segredos do labirinto e sabia exatamente o que procurar. Antes que pudesse processar completamente essa descoberta, Helena ouviu passos se aproximando. Rapidamente, escondeu-se atrás de uma cortina pesada, controlando a respiração enquanto observava através de uma pequena fresta. Teodoro entrou na sala, seguido por Rodrigo. Ambos pareciam tensos, sussurrando em um tom urgente. Você tem certeza de que ela viria para cá? Questionou Rodrigo, olhando ao redor com desconfiança. É o que o mapa indica, Teodoro respondeu, sacando do bolso um pedaço de papel que Helena reconheceu com alarme. Era uma cópia do mapa. Do labirinto. A sala de música é um dos pontos centrais do sistema. Se ela encontrou o artefato, deve ter passado por aqui. Rodrigo aproximou-se do armário, notou que estava entreaberto e o examinou cuidadosamente. Alguém esteve aqui recentemente, declarou, virando-se para Teodoro com suspeita. Tem certeza de que não está me passando para trás, Albuquerque? Não seja ridículo. Teodoro retrucou, embora seu olhar nervoso traísse algum tipo de culpa. Por que eu faria isso quando estamos tão perto? 20 milhões de euros são um ótimo motivo. Rodrigo sorriu sem humor. E ambos sabemos que você tentou negociar diretamente com os proprietários daquela relíquia em Buenos Aires, cortando o consórcio da jogada. Isso foi há muito tempo. Teodoro desviou o olhar. Aprendi minha lição. Tenho certeza que sim, Rodrigo respondeu sarcasticamente. Assim como tenho certeza de que as cicatrizes nas suas costas são um lembrete diário dela. Helena observou fascinada a dinâmica entre os dois homens. Era evidente que trabalhavam juntos apenas por necessidade, não por confiança ou lealdade. Isso poderia ser útil. Temos que continuar procurando, Teodoro declarou após um momento tenso. Você verifica o andar superior, eu ficarei com os aposentos principais. E deixar você sozinho com o artefato se o encontrar? Nem pensar. Rodrigo sorriu maliciosamente. Vamos juntos. Que seja. Teodoro cedeu, visivelmente irritado. Mas não temos muito tempo antes que o consórcio chegue. Os dois homens saíram da sala, ainda trocando olhares desconfiados, deixando Helena momentaneamente sozinha com seus pensamentos agitados. O artefato havia desaparecido. Luísa continuava refém na biblioteca, e o consórcio Phoenix estava a caminho. A situação deteriorava-se rapidamente. Foi então que Helena notou algo no chão, próximo ao armário. Um pequeno broche de formato peculiar, representando um eclipse solar. Ela o pegou cuidadosamente, examinando-o à luz que entrava pelas janelas. Não era algo que pertencesse à casa dos Mendonça. Disso, ela tinha certeza. Quem quer que tivesse levado o artefato havia deixado inadvertidamente uma pista. Um barulho súbito fez Helena voltar a se esconder. A porta da sala de música abriu-se novamente e Vitória Campos entrou, olhando cautelosamente ao redor antes de fechar a porta atrás de si. A historiadora dirigiu-se diretamente ao painel que dava acesso à passagem secreta, ativando o mecanismo com a familiaridade de quem o conhecia há muito tempo. Helena observou atônita, enquanto o painel deslizava e Vitória desaparecia no labirinto. Como ela sabia, operar a passagem. Como conhecia segredos que haviam permanecido ocultos, até mesmo para a própria Helena. Agindo por impulso, Helena esperou alguns segundos e seguiu a historiadora, deslizando silenciosamente para dentro da passagem, antes que o painel se fechasse automaticamente. Sabia que era arriscado, mas sua intuição dizia que Vitória era a chave para desvendar o mistério final e, possivelmente, para encontrar o artefato desaparecido. No escuro do labirinto, Helena avançou cautelosamente, guiada apenas pela fraca luz da lanterna de Vitória, à distância. Sem seu próprio medalhão ou mapa para orientá-la, dependia inteiramente de seguir a historiadora,
sem ser detectada. Após vários minutos percorrendo corredores sinuosos e descendo escadas em espiral, Helena percebeu que estavam se dirigindo a uma área do labirinto que ela e Antônio não haviam explorado. Vitória parecia conhecer o caminho perfeitamente, movendo-se com confiança através da escuridão, como se tivesse percorrido aquele trajeto inúmeras vezes antes. Finalmente, a passagem desembocou em uma câmara circular maior do que aquela onde Helena encontrara o artefato. Esta sala, diferente da anterior, estava iluminada por antigas lamparinas a óleo fixadas nas paredes, criando um ambiente dourado e tremeluzente. No centro, uma mesa redonda de pedra era circundada por 12 cadeiras esculpidas, cada uma com um símbolo diferente, entalhado no encosto. E de pé ao lado da mesa, manuseando o artefato que Helena havia escondido na sala de música, estava uma figura que ela jamais esperaria encontrar ali. Mãe! O nome escapou-lhe como um suspiro incrédulo. Elisa Mendonça virou-se lentamente, sem demonstrar surpresa, como se tivesse esperado por aquele momento. Seus cabelos, mais grisalhos do que Helena se lembrava, emolduravam um rosto que combinava a beleza clássica dos Mendonça com uma expressão de determinação férrea. Helena, ela respondeu simplesmente, como se não tivessem se passado 5 anos desde seu suposto falecimento. Finalmente chegou a hora. Você está viva, Helena balbuciou, sentindo as pernas fraquejarem. Todo esse tempo? Foi necessário, querida. Elisa respondeu, seu tom simultaneamente afetuoso e pragmático. Alguns sacrifícios são inevitáveis quando se guarda um segredo como o nosso. Vitória aproximou-se de Elisa, com uma familiaridade que sugeria anos de colaboração. Os outros estão procurando-a por toda parte, informou, e o consórcio chegará a qualquer momento. Então, devemos nos apressar. Elisa respondeu, voltando sua atenção ao objeto em suas mãos. Helena finalmente conseguiu superar o choque inicial o suficiente para observar o artefato que sua mãe segurava. Livre do veludo que o cobria, revelava-se como uma esfera de cristal aparentemente comum, do tamanho de uma bola de tênis, com um núcleo âmbar que parecia pulsar com luz própria. O que é isso, afinal? Helena perguntou, aproximando-se hesitantemente. Por que tantas pessoas estão dispostas a qualquer coisa para possuí-lo? Elisa e Vitória trocaram um olhar significativo antes de a mais velha das Mendonça responder. Este, minha filha, é o Olho de Horus, ou pelo menos é assim que o conhecemos. Seu verdadeiro nome foi perdido há milênios. Elisa ergueu a esfera, que cintilou à luz das lamparinas. É um dos 12 artefatos da antiguidade, objetos de poder inimaginável, que foram dispersos pelo mundo para evitar que sua energia combinada caísse em mãos erradas. Augusto encontrou-o por acaso, durante as escavações para a fundação desta casa em 1932, continuou Vitória, seu tom professoral evidenciando sua formação de historiadora. Ele reconheceu seu valor imediatamente, não o valor monetário, mas seu significado histórico e metafísico. Metafísico? Helena repetiu, incrédula. O Olho de Horus não é apenas uma relíquia, Helena, explicou Elisa. É uma ferramenta, uma chave para conhecimentos além da compreensão comum. E é por isso que o consórcio Fênix o quer tão desesperadamente, completou Vitória. Eles já possuem 7 dos 12 artefatos. Com cada nova aquisição, seu poder e influência crescem exponencialmente. Helena olhou de sua mãe para Vitória, tentando processar o turbilhão de revelações. Sua família havia guardado um objeto de poder ancestral por quase um século. Sua mãe, que acreditava ter morrido de causa natural há 5 anos, estava viva e aparentemente envolvida em uma espécie de sociedade secreta. E agora, poderosas forças internacionais convergiam para sua casa em busca desse misterioso artefato. Não estou entendendo. Helena balançou a cabeça, confusa. Se você está viva e sabia sobre tudo isso, por que me deixou sozinha todos estes anos? Por que me permitiu sofrer acreditando que havia perdido você, enquanto nossa família já desmoronava financeiramente? A dor em sua voz era palpável, e por um instante, a máscara de determinação de Elisa vacilou, revelando a mãe amorosa que Helena lembrava.
Era a única forma de protegê-la, querida, Elisa respondeu suavemente. Enquanto você não soubesse nada, estaria segura. Enquanto o mundo acreditasse que eu estava morta, não me procurariam para chegar até o artefato. Quanto a meu pai, Helena questionou, as peças finalmente se encaixando. Ele não perdeu nossa fortuna em jogos, não é? Era tudo parte do plano. Seu pai foi um homem extraordinário, confirmou Elisa. Ele sacrificou tudo. Riqueza, reputação, até mesmo a chance de ver sua única filha crescer, para manter o legado dos Mendonça protegido. Ele encenou sua própria ruína financeira para afastar a atenção do verdadeiro tesouro da família. Helena tentou absorver tudo aquilo. Sua vida inteira havia sido construída sobre segredos e sacrifícios dos quais nunca soubera. Por anos, carregara vergonha pela suposta irresponsabilidade de seu pai, ressentimento pelo abandono de sua mãe e determinação em resgatar a dignidade do nome Mendonça, que agora descobria que tudo fora parte de um elaborado plano para proteger um artefato antigo e misterioso. E Rodrigo? Ela perguntou, sentindo o antigo ferimento reabrir. Ele estava envolvido desde o início? Nosso relacionamento foi apenas uma missão para ele? Elisa hesitou e foi Vitória quem respondeu. Rodrigo Castro foi recrutado pelo consórcio Fênix há 8 anos, especificamente para se aproximar da sua família e descobrir o paradeiro do Olho de Horus. Ele não sabia exatamente o que procurava, apenas que estava escondido na mansão dos Mendonça. Então nada foi real, Helena murmurou, sentindo uma estranha mistura de dor e alívio pela confirmação. Absolutamente nada. Não subestime sua própria força, Helena. Vitória continuou surpreendentemente gentil. Rodrigo pode ter iniciado o relacionamento por ordens do consórcio, mas sabemos que, eventualmente, seus sentimentos se tornaram genuínos. Foi por isso que ele desapareceu tão abruptamente, sem levar qualquer informação valiosa sobre o labirinto. Ele escolheu se afastar ao invés de trair você completamente. Helena não sabia se aquela informação tornava tudo melhor ou pior. De qualquer forma, não havia tempo para analisar feridas emocionais antigas. O presente exigia a ação imediata. E agora, o que fazemos? Perguntou, assumindo instintivamente a postura prática que sempre fora sua marca. Teodoro e Rodrigo estão lá em cima. Luísa está refém. E o consórcio Fênix chegará a qualquer momento. Agora, minha filha, Elisa respondeu, estendendo o olho de Horus em direção a Helena, você assume seu lugar como guardiã do legado dos Mendonça. Helena olhou para o artefato cintilante, sentindo um estranho reconhecimento emanar de seu núcleo âmbar, como se a esfera respondesse à sua presença. Os famosos olhos âmbar dos Mendonça e o núcleo dourado do artefato pareciam vibrar na mesma frequência ancestral. Por que eu? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Porque é seu destino, respondeu Elisa solenemente. Porque você é a última da linhagem direta de Augusto Mendonça. E porque você, diferente de mim ou de seu pai, possui a combinação perfeita de astúcia e compaixão necessárias para proteger o artefato nos tempos que virão. Um estrondo. Distante reverberou através das paredes de pedra. Soava como a porta principal da mansão sendo arrombada. Eles chegaram, anunciou Vitória subitamente alerta. O consórcio está aqui. Elisa moveu-se rapidamente até uma das cadeiras ao redor da mesa redonda, aquela com o símbolo de um olho entalhado no encosto, e pressionou algo na base. Um compartimento secreto abriu-se no assento. Guarde o artefato aqui, Helena, instruiu. Este é um dos 12 esconderijos que Augusto preparou dentro do labirinto. É temporário, mas nos dará tempo para lidar com nossos convidados. Que Helena hesitou, sentindo o peso da responsabilidade. E se não conseguirmos detê-los? Os Mendonça guardam este segredo há quase um século, respondeu Elisa com um sorriso confiante. Não será hoje que falharemos. Enquanto depositava o olho de Horus no compartimento secreto, Helena percebeu que sua vida havia mudado irrevogavelmente. O legado que herdara era muito maior do que uma mansão em ruínas ou um nome familiar outrora prestigioso. Era uma missão que transcendia gerações,
um compromisso com algo que mal começava a compreender. Vozes ecoaram pelos corredores do labirinto, algumas familiares, outras desconhecidas. O confronto final se aproximava. "Estou pronta", declarou Helena, endireitando os ombros com uma determinação renovada. Elisa e Vitória trocaram olhares de aprovação. A nova guardiã dos Mendonça havia aceitado seu destino, justo a tempo de enfrentar a maior ameaça que o legado familiar já havia conhecido. O consórcio Fênix havia chegado a Cedro Azul e a batalha pelo Olho de Horus estava prestes a começar. O ar, no labirinto subterrâneo da mansão, Mendonça carregava-se de tensão. Helena, sua mãe Elisa e a historiadora Vitória permaneciam em silêncio, escutando atentamente as vozes e passos que ecoavam pelos corredores de pedra. O Olho de Horus estava temporariamente seguro no compartimento secreto, mas todos sabiam que era apenas questão de tempo até que os invasores encontrassem a Câmara Central. "Precisamos de um plano", sussurrou Helena, sua mente trabalhando freneticamente. "Quantas pessoas o consórcio normalmente envia?" "Uma equipe de extração padrão, 4 operativos treinados mais o representante oficial", respondeu Vitória com a precisão de quem conhecia bem os procedimentos. "Somados a Teodoro e Rodrigo, e precisamos resgatar Luísa", acrescentou Helena, lembrando-se da amiga ainda refém na biblioteca. Elisa assentiu, dirigindo-se a uma das paredes da câmara circular. Pressionou 3 pontos específicos em sequência, revelando um pequeno nicho onde repousavam 3 dispositivos semelhantes a relógios antigos, comunicadores, explicou entregando um para cada uma. "Desenvolvidos para os guardiões. Funcionam através das frequências geradas pelo próprio labirinto." Helena ajustou o estranho aparelho em seu pulso, impressionada com o nível de preparação que existia por trás da fachada de decadência dos Mendonça. "Vamos nos separar", decidiu Elisa. "Vitória, use a passagem leste para chegar à biblioteca e liberte a jornalista. Helena e eu vamos criar uma distração." "Que tipo de distração?" perguntou Helena, insegura. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Elisa. "O labirinto foi construído com mais de um propósito, filha. Não apenas para proteger o artefato, mas também para confundir e desorientar aqueles que não são bem-vindos." Ela retirou do bolso um pequeno dispositivo com um único botão. "Isso ativará o sistema de defesa secundário." Augusto era um homem à frente de seu tempo. "Sistema de defesa?" Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa com mais essa revelação. "Nada letal", garantiu Elisa, "mas extremamente eficaz." Um estrondo distante, seguido por uma exclamação de Vitória, indicou que os invasores haviam descoberto uma das entradas do labirinto. "É hora", declarou Elisa, sua expressão tornando-se séria. "Vitória, vá. Helena, comigo." A historiadora desapareceu rapidamente por uma passagem lateral enquanto mãe e filha seguiram por outro corredor. Helena sentiu-se estranhamente calma, agora que a confrontação era iminente. Depois de anos, acreditando ser a última dos Mendonça, carregando sozinha o peso de um legado em ruínas, descobria-se parte de algo maior, conectada a uma tradição de guardiões que remontava a seu avô. "Por que nunca me contaram?" perguntou enquanto avançavam pelo corredor estreito. "Por que todo esse segredo mesmo dentro da família?" "Proteção compartimentada", respondeu Elisa, sem reduzir o passo. Quanto menos cada pessoa soubesse, menos poderia revelar. Se capturada. Seu pai sabia apenas sobre o labirinto, mas não sobre o Olho de Horus. Eu conhecia o artefato, mas não todas as passagens. Apenas Augusto conhecia o sistema completo. "E você fingiu sua morte por 5 anos. Foi a decisão mais difícil da minha vida", Elisa respondeu, sua voz finalmente traindo emoção. Mas o consórcio estava se aproximando. Precisávamos criar camadas adicionais de proteção. Alcançaram uma pequena câmara com 4 saídas diferentes. Elisa consultou algo em seu comunicador antes de escolher o caminho da direita. "Estamos quase na posição", informou. "Esta seção do labirinto fica diretamente sob o hall de entrada. Poderemos monitorar os movimentos deles." Helena assentiu, tentando orientar-se mentalmente no complexo sistema de túneis.
Já não ouvia mais vozes ou passos, o que era ainda mais perturbador do que o barulho anterior. O comunicador em seu pulso vibrou suavemente. A voz de Vitória soou, baixa e urgente. Equipe do consórcio confirmada. 4 operativos armados. Mais o representante, um homem chamado Steiner. Teodoro e Rodrigo estão com eles, aparentemente cooperando, mais tensos. A jornalista ainda está na biblioteca, vigiada por um dos operativos. Entendido, respondeu Elisa. Mantenha a posição até meu sinal. Helena olhou para a mãe, admirando sua calma no meio da crise. Quantas situações semelhantes, Elisa. Já havia enfrentado durante anos como guardiã secreta? O que exatamente faz o olho de Horus? Perguntou Helena, aproveitando estes últimos momentos de relativa calma. Elisa hesitou brevemente. Em termos simples, é um amplificador e catalisador de energia, explicou. Em termos menos simples, é um portal para conhecimentos que a humanidade não está pronta para possuir. Nas mãos certas, como as dos guardiões, permanece inerte, protegido. Nas mãos erradas, como as do consórcio Fênix. Exatamente. Eles acreditam que, com os 12 artefatos reunidos, alcançarão poder ilimitado. O que não compreendem é que os artefatos foram separados por uma razão. Juntos, criam uma instabilidade impossível de controlar. Um ruído acima delas interrompeu a conversa. Passos no hall de entrada, vozes abafadas discutindo direções. Através de pequenas aberturas na estrutura, estrategicamente posicionadas para a vigilância, Helena conseguiu vislumbrar os invasores. 4 homens em trajes escuros, com posturas que denunciavam treinamento militar, cercavam um homem mais velho, de cabelos brancos impecavelmente penteados e terno cinza elegante. Este, Helena presumiu, devia ser Steiner, o representante do consórcio. Teodoro e Rodrigo permaneciam ligeiramente afastados, seus rostos tensos, revelando a precária natureza de sua associação com o grupo. Albuquerque, sua incompetência é impressionante. A voz de Steiner era fria, com um leve sotaque germânico. Semanas de preparação e você nem mesmo conseguiu localizar o artefato antes de nossa chegada. Houve complicações inesperadas, defendeu-se Teodoro, visivelmente intimidado. A senhorita Mendonça parece saber mais sobre o labirinto do que antecipamos. Escusas, cortou Steiner secamente. O consórcio não tolera falhas. Senhor Castro, presumo que sua familiaridade prévia com a proprietária possa ser mais útil neste momento? Rodrigo adiantou-se, exibindo aquela confiança que Helena conhecera tão bem. Helena é inteligente, mas sentimental. Se a encontrarmos, posso persuadi-la a cooperar. Elisa tocou o braço de Helena, notando sua tensão ao ouvir as palavras de Rodrigo. Não deixe que ele te afete, murmurou. Homens como ele só conhecem manipulação como forma de conexão. Helena assentiu, agradecida pela compreensão materna que tanto lhe fizera falta nos últimos anos. O comunicador vibrou novamente, Vitória informando que havia conseguido localizar Luísa e estava pronta para libertá-la ao sinal combinado. É hora, declarou Elisa, erguendo o pequeno dispositivo. Quando eu acionar isto, o labirinto iniciará uma sequência de mudanças estruturais. Passagens se abrirão e fecharão automaticamente, separando o grupo. Nossa janela de oportunidade será de apenas alguns minutos. O que devo fazer? Perguntou Helena. Volte à câmara central, proteja o artefato. Eu conduzirei Steiner para longe, em direção ao labirinto inferior. Vitória libertará sua amiga e vocês 3 encontrarão a saída através da passagem norte, que leva ao Jardim dos Fundos. Lá, se tudo correr como planejado, Antônio estará esperando com reforços. Helena hesitou, relutante em se separar da mãe que acabara de reencontrar. E quanto a você? Elisa sorriu, tocando o rosto da filha com carinho. Sou uma Mendonça. Conheço meu dever. Antes que Helena pudesse protestar, Elisa pressionou o botão. Um mecanismo antigo quase imperceptível começou a vibrar nas paredes do labirinto. Pedra moveu-se contra pedra com um gemido baixo, e subitamente o chão sob os pés do grupo no hall de entrada se abriu, formando uma rampa íngreme que os levou aos túneis inferiores em meio a gritos de surpresa. Agora!
Elisa empurrou Helena em direção ao corredor que levava à câmara central. Vá! Helena correu, o coração acelerado, enquanto o labirinto se transformava ao seu redor. Paredes deslizavam, corredores mudavam de direção, e o que antes era uma passagem bloqueada, agora se abria convidativamente. Décadas atrás,